Bom, pessoal, conforme prometido, aqui com o material do SAS, Matemática 4, Estatística, resolvendo uns probleminhas de Enem dos módulos 1 e 2. Vou começar pelo módulo 1. Vou apresentar para vocês aqui as perguntas, né? E nós já vamos respondê-las, tá bom? Vamos lá. Vamos mostrar para vocês. Você está vendo o nosso querido livro aí, só que está um pouquinho pequeno, né? Então vou puxar aqui, ó. Por exemplo, aqui na página, na nossa querida página 73, nós começamos com as atividades de estatística. Começamos com a primeira. Em uma certa eleição municipal foram obtidos os resultados a seguir. Aí nós temos os candidatos, porcentagem e o número de votos. Ou seja, nós temos a frequência relativa, que é a porcentagem, e o número de votos é a frequência total, absoluta. E a pergunta é, o número de votos obtidos pelo candidato vencedor foi, né? Nós temos que determinar o número de votos pelo candidato vencedor. Se nós olharmos a frequência relativa, nós já sabemos quem é ele, né? Nós temos o candidato A 26, o B 24 e o C 22. Então, o vencedor foi o candidato A, que tirou 26 votos. Né? O candidato A tirou 26% dos votos. Agora, a pergunta que fica é o seguinte: e esses 26% são quantos votos? Bom, não sei. Outra coisa que eu sei aqui é que o nulo e o branco tirou 196. E o problema aqui, ele não fala quantos por cento é o nulo e o branco. Ele só fala, olha, nulo e o branco tirou 196 votos. Então, vamos ver? Vamos fazer uma continha aqui para entender. Nós já sabemos que o nosso vencedor é o candidato A, né, com os 26%, mas eu não sei quantos votos são, essa é a pergunta. Vamos ver quantos votos tirou o nulo ou branco? Eu sei que o A tirou 26, o B tirou 24 e o C tirou 22. E eu sei que o total dos votos tem que dar 100%, né? Eu falo assim, o candidato A com os 26%, mais o candidato B com 24%, mais o candidato C com 22%, mais os nossos nulos e brancos, tem que dar 100%, né? Tem que dar 100%. Agora, se eu fizer essa continha aí, né? Como é que eu vou fazer? Nulos e brancos é igual 26 com 24, 6 com 4 é 10, né? 20 com 20 é 40, com 10 é 50. 50 com 20, 70, mais 2, 72. Então, eu tenho que fazer 100 menos 72. 100 menos 70 seria 30. 100 menos 72 é 28. Então, eu descobri aqui, meus amigos, que os nulos e brancos tiraram 28% dos votos. E essa não é a única informação que eu tenho sobre os nulos e brancos. Eu tenho o número, eu tenho a frequência absoluta deles, né? Então, eu sei que 28% dos meus amigos brancos e nulos correspondem a 196 votos, né? E eu quero saber quantos votos correspondem os 26% do nosso candidato vencedor. Como eu não sei, eu coloco um X aqui, né? 28 está para 196, 26 está para X, né? Regra de 3, multiplique cruzado. 26 vezes 196 dá quanto? Né? Aí começa a aparecer as continhas. Quanto dá 26 vezes 196? 26 vezes 196. Dá 5.096, né? Segundo minha continha aqui, né? 5.096 igual 28x, né? Então, 5.096 é igual a 28x, mas eu não quero saber quanto vale 28x, eu quero saber quanto vale 1x só. Ou seja, eu tenho que dividir
ambos os lados por 28 vai me dar 182. Né? Então, 26% dos votos é 182 votos. Eu vou olhar no livro agora e ver qual que é a alternativa. Né? Vamos lá? Aqui é um pouquinho lento, mas vamos lá. A alternativa é o problema do problema 1, é 182, letra B. Vamos fazer também a número 2 aqui, que é do Enem. Se é do Enem, a gente dá um destaque especial. Vou ler lá com vocês. Enem. O Ministério da Saúde e as unidades federadas promovem frequentemente campanhas nacionais e locais de incentivo à doação voluntária de sangue em regiões com menor número de doadores por habitante, com o intuito de manter a regularidade de estoques nos serviços hemoterápicos. Em 2010, foram recolhidos dados sobre o número de doadores e o número de habitantes de cada região, conforme o quadro a seguir. Nós temos um quadro com as regiões brasileiras, Nordeste, Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. A quantidade de doadores e o número de habitantes daquela região. Por exemplo, na região Nordeste, nós temos 820.959 doadores, para uma população de 53.081.950 habitantes. Esse número de doadores é a tua frequência absoluta. A relação doadores por habitantes é a tua frequência relativa. Agora, vamos ver qual é que é a pergunta. Os resultados obtidos permitiram que os estados, municípios e o governo federal estabelecessem as regiões prioritárias do país para a intensificação das campanhas de doação de sangue. A campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitantes fosse menor ou igual ao do país. Então, a nossa frequência relativa do país aqui é 1,9. Quer dizer, 1,9% dos habitantes do país eram doadores. E a campanha deve ser intensificada em todas as regiões que o número for menor que 1,9, né? Ó. Ele fala regiões em que o percentual de doadores por habitantes. Então, nós não estamos olhando para o número total de doadores. É o percentual de doadores por habitantes. É essa última coluna que nós estamos olhando. Onde tiver menor ou igual a 1,9, tem que intensificar as campanhas. E a pergunta é, as regiões brasileiras onde foram intensificadas as campanhas são... Vamos olhar aqui quais são as regiões cujo número é menor ou igual a 1,9. O Nordeste, o Norte e o Sudeste, né? As outras duas aqui, ó, são maior. Então é o Nordeste, Norte e Sudeste. Nordeste, Norte e Sudeste. A letra B, Norte, Nordeste e Sudeste. Letra B. Só olhar o gráfico e fazer a leitura. Vou procurar outro aqui que tenha Enem na história, né, para resolver. O número 4, está escrito Enem, é o número 4 que nos interessa. No número 4 diz assim, a tabela compara o consumo mensal em quilowatts-hora dos consumidores residenciais e dos baixa renda antes e depois da redução da tarifa de energia no estado de Pernambuco. Tabela. E aí vem a pergunta ali embaixo, mas antes vamos dar uma olhada no que significa essa tabela. Essa tabela, ela tem o consumo mensal antes e depois e economia. Então, na primeira coluna, tu tem o consumo mental do cidadão, quanto ele consumiu em quilowatts-hora. Segunda coluna, quantos ele pagava pelo aquele consumo dele. Depois, terceira coluna, quanto ele paga agora, depois que teve uma redução lá na tarifa de energia. E na terceira coluna, uma economia, né? Por exemplo, o cidadão gastava 140 kWh, ele pagava R$ 71,04. Hoje ele paga R$ 64,75. Significa que a economia dele é de 6,29, né? Ou seja, a diferença entre o que ele pagava e o que ele paga é 6,29. Notem que essa tabela está dividida em duas. Na primeira parte é o consumidor normal, residencial.
E na segunda, o baixa renda, né? Aquela pessoa que por algum motivo é incluída como baixa renda, ele paga uma tarifa diferenciada. Mas vamos ver o que o problema quer, né? Considere dois consumidores, um que é baixa renda e que gastou 100 kWh e outro do tipo residencial que gastou 185 kWh. Então, nosso baixa renda ele está na linha dos 100 kWh, aqui, ó, né? 100 kWh na parte do baixa renda, e o nosso outro ele está em 185 kWh na tarifa residencial, né? E a pergunta é, a diferença entre o gasto desses consumidores com 1 kWh depois da redução da energia, da tarifa, mais aproximada é. Então, ele quer a diferença entre os dois, né? Então, vou ter que fazer a diferença entre o gasto desses dois consumidores para um único quilowatt. Né? Então, vou ter que descobrir quanto um deles, por exemplo, o primeiro ali, que está no 185 kW, quanto que ele está pagando hoje, depois da redução, por quilowatts. Eu sei quanto ele paga por 185. Vou ter que pegar o valor dele, dividir por 185, vou ter o valor dele para 1 kW. Né? Vou ter o gasto dele atual para 1 kW. Fazer o mesmo com baixa renda. Né? Vou pegar o que ele está pagando hoje, dividido pelos 100 kW dele, vou descobrir quanto ele está pagando por cada quilowatt, e depois vou subtrair um do outro e vou obter um resultado. Né? Vamos fazer essa conta? Tá, vamos fazer aqui a conta. Para fazer a conta, eu preciso de verificar, né? Então, vamos pegar o nosso consumidor do residencial. Ele está no 185 kW e hoje ele está pagando 85. Hoje ele está pagando 85,56 reais. Ele está pagando 85,56, olhando ali na linha dos 185 kW, que é onde ele está. Eu vou ter que fazer o que com esse valor dele? Eu vou ter que dividir, né, por 185 kW. Né? E como ele quer a diferença, aqui eu vou obter o valor que ele paga por quilowatt. A diferença entre ele e o outro coleguinha dele, que está gastando 100 kW. Né? Então ele está pagando hoje 16,73, né? 16,73 por 100 kW. Deixa eu apagar aqui esse rabisco por 100 kW. Gente, apago aqui de novo. Por 100 kW. Quanto é que será que vai dar essa continha? Como é que é a continha? Aí eu tenho que fazer a continha, né? 85,56 dividido por 185 menos 16,73 dividido por 100. Vai dar, meus amigos, 0,29 aproximadamente, né? Aproximadamente 0,29. E aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que olhar nas minhas alternativas e achar esse número aproximado de 0,29. Nota ali na pergunta que ele perguntou exatamente isso. A diferença entre o gasto desses dois consumidores com 1 kW depois da redução mais aproximada. Ele está querendo a aproximação. E nós achamos ali algo parecido com 0,29, né? 0,295, né? Se tiver um 0,30 vai ser trabalho, né? Mas não tem. Então nós temos só o 0,29, a letra B é essa mesmo. Letra B. Vamos para o próximo, 5, também do Enem, né? A taxa de fecundidade é um indicador que expressa a condição reprodutiva média das mulheres de uma região e é importante para uma análise dinâmica demográfica dessa região.
Vamos ver aí. Olha aqui a pergunta, tá aqui na outra página. A tabela apresenta os dados obtidos pelos censos de 2000 e 2010, feito pelo IBGE, com relação à taxa de fecundidade no Brasil. Então, em 2000, a taxa de fecundidade era 2,38, em 2010, 1,90. E aí vem a pergunta. Suponha que a variação percentual relativa à taxa de fecundidade no período 2000 e 2010 se repita no período 2010 a 2020, né? Então, 2000 foi 2,38, 2010 foi 1,90, em 2020 vai ser quanto? Né? Se repita essa taxa, né? Essa variação percentual. Variação percentual é a palavra aí, né? Então, nesse caso, em 2020, a taxa de fecundidade no Brasil será mais próxima de. Então, nós temos que responder isso pensando no que significa essa variação percentual. Então, segura aí na sua página da apostila e vamos ver como fazer essa continha. Né? Então, para fazer essa continha, eu preciso aqui de pegar minha tabelinha. Eu tenho aqui as informaçõezinhas. Em 2000, né? No ano de 2000, meus amigos, como é que estava a taxa de fecundidade ali? 2000. Estou muito ocupado para escrever. A nossa taxa de fecundidade era 2,38. Em 2010, 2010, 10 anos atrás já, né? A taxa caiu para 1,90. Ou seja, tem uma variação percentual aqui, né? Tem uma variação percentual. Mas, considerando que ela se repita, quanto é que vai ser aqui em 2020, meus camaradas? Então, nós temos que perceber, 1,90 é quantos por cento de 2,38, né? 1,90 é quantos por cento de 2,38? Consideramos, então, que 2,38, fazer aqui uma divisão, seja o nosso total, né? Seja 100%. E nós vamos descobrir, então, 1,90 é quantos por cento disso aí? Para nós ver, então, qual é que é essa variação percentual. Vai ser X%, né? Vou fazer aqui, vocês já sabem, né? A multiplicação cruzada. Aqui, 1,90 vezes 100 vai dar 190, né? Fácil de fazer essa conta, né? A vírgula vai andar duas casas para a direita. E aqui vai ficar 2,38x, né? E aí eu faço uma pergunta para ti. Eu quero saber quanto é 2,38x ou eu quero saber quanto é um x só? Você vai falar, você quer saber quanto é um x só, professor. Então, eu vou ter que pegar esse número aí, né, o 190, e dividir por 2,38. Né, uma continha de veras interessante. Vai dar, meus amigos, 79,83. Eu, como sou sem vergonha demais, eu vou arredondar isso aqui para 80. Né? Mas vou deixar aqui anotado que é uma aproximação. Então, estou falando aqui agora para os senhores, olha só. Essa taxa aqui de 2010 é 80% daquela. Então, em 2020 vai ser 80% dessa daqui, de 2010, né? Então, aí eu vou colocar 1,9 para 100%. E eu quero saber quanto que é 80% de 1,9 agora, né? Eu vou fazer essa continha. Multiplica cruzada aqui. Vai dar x igual, né? O que vai ficar ali? Vai ficar 100x, né? Igual 1,9 vezes 80, né? 1,9 vezes 80, que vai dar 152. E vai dividir isso por 100, né? Vai dar 1,52, meus queridos.
Então, qual é que é a taxa de fecundidade das nossas mulheres em 2020, seguindo essa mesma variação percentual? 1,52. 1,52 nesse problema corresponde à letra... Qual letra aí? A letra C, meus amigos. Deixa eu dar uma aumentada. A letra C, 1,52. Vamos fazer o 6 também, que é exercício do Enem. Se é do Enem, a gente faz, né? O exercício 6, ele diz assim, ó, uma cooperativa de radiotáxi tem como meta atenderem no máximo 15 minutos, pelo menos 95% das chamadas que recebe. O controle dessa meta é feito ininterruptamente por um funcionário que utiliza um equipamento de rádio para monitoramento. A cada 100 chamadas, ele registra o número acumulado de chamadas, ou seja, nós temos aqui um caso de frequência acumulada. Ele registra o número acumulado de chamadas que não foram atendidas em 15 minutos. Ao final do dia, a cooperativa apresentou o seguinte desempenho. Temos uma tabela, total acumulado de chamadas e número de chamadas não atendidas em 15 minutos. Por exemplo, após 100 chamadas, sobrou 6 que não deu para ser atendida nos 15 minutos. Após 200 chamadas, sobrou 11. Após 300, sobrou 17. Após 400, sobrou 21. Após 482, sobrou 24. A pergunta é, esse desempenho mostra que, nesse dia, a meta estabelecida foi atingida. Nas primeiras 100 chamadas, nas primeiras 200, nas primeiras 300, nas primeiras 400 ou ao final do dia. Então, eu vou olhar aqui, qual que era a meta dele? Era atender pelo menos 95%. Ou seja, se esse número de chamadas não atendidas representar mais de 5%, ele não bateu a meta. Exemplo, na primeira coluna ali, tu tem que 100 chamadas, sobrou 6 sem atender. 6 é 6% de 100, não precisa fazer conta, né? Ou seja, se ele atendeu 6% de 100, significa que ele só... Se 6% das chamadas não foram atendidas, significa que ele atendeu apenas 94%. Ou seja, não bateu a meta. E aí vocês vão ter que fazer a continha. A primeira eu já adiantei. Na primeira coluna não deu, ficou 6% da chamada. Então você vai ter que ir para a segunda, né? Você vai ter que ir para a segunda. Eu vou compartilhar aqui com vocês minha telinha, né? E verificar se ele bateu a meta na segunda, depois se ele bateu a meta na terceira, e assim por diante. Vamos lá? Na primeira, ele não bateu a meta, né? Vamos dizer assim, nas 100 primeiras chamadas, né? 100 chamadas, sobraram 6%, né? Já fiz a continha aqui, não deu certo. Aí nas 200 primeiras, será que ele bateu a meta nas 200 primeiras? Nas 200 primeiras, meu amigo, sobraram 11 chamadas. 11 chamadas. Eu vou dizer para ti que tu também não precisa fazer uma conta aqui muito difícil, não, né? É mais difícil eu escrever o número 11 aqui, né? Você vai falar, professor, por que eu não preciso? Porque, veja bem, 20 é 10% de 200. Portanto, 10 é 5% de 200, né? 10 é 5% de 200. Então, 11 é maior, né, com certeza, do que 5% também, né? Se 11 é maior que 5%, meu amigo, então não bateu a meta aqui também. Vamos para o terceiro quadrinho, que é 300 chamadas. Pessoal, tá meio fácil, né? O 300 chamadas também, se vocês seguirem o meu truquezinho aí, ó. 5% de 100 é 5, né? 5% de 100 é 5. 5% de 200 é 10, né? 5% de 350 é 15, né? Professor, como assim 5% de 300 é 15? Olha, meu amigo. 5% de 100 é 5. De 200 é 5 mais 5. De 300, 5 mais 5 mais 5 é 15.
E quantas ele atendeu aí? Quanto sobrou? Sobrou 17. Não podia sobrar mais de 15. Sobrou 17, não deu. 400 chamadas. 400 chamadas acumuladas. Quanto vai dar 5% de 400? 5, 10, 15, vai dar 20. Se ele tiver sobrado um número maior que 20, não bateu a meta de novo. Tá ali, sobrou 25, não bateu. Fácil. E aí, por final, ele tinha 482 chamadas. E agora você tem um probleminha, porque até aqui era fácil, né? 5% de 100 é 5, de 200 é 10, de 300 é 15, de 400 é 20. E de 482? Bom, aí tu vai ter que fazer a conta, né? Tu pode fazer a conta assim, ó. 482, uma maneira de fazer é 100%, né? É 100%. Então, 5% seria quantos, né? Essa é uma maneira. Tu vai multiplicar cruzado aqui, né? Já te adianto, já vamos fazer tudo aqui, porque você já está acostumado a multiplicar cruzado, né? Você vai ter 5 vezes 482, que vai te dar 2.410, e tu vai dividir isso por 100. Vai dar 24,1. Né? Aqui implica que x é igual a 24,1. Né? Então, aqui o 5% é 24,1. Significa que qualquer número menor que 24,1, o nosso amigo terá batido a meta aí nesse caso. E, de fato, o número da tabela é 24, que é menor que 24,1. Então, ele bateu a tabela depois de 482 chamadas, que corresponde à letra E. Na letra E, você vai olhar lá e vai dizer que ele bateu a meta ao final do dia. Né? Ou seja, após 482 chamadas. Vamos procurar aí o próximo problema do Enem, das atividades propostas. 1 não é do Enem, o 2 não é do Enem, o 3 também não é do Enem. O 4 é do Enem. Vamos entendê-lo. O exercício 4, né? Esse aqui. Enem. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, mede a qualidade de vida dos países para além dos indicadores econômicos. O IDH do Brasil tem crescido ano a ano e atingiu os seguintes patamares: 0,6 em 1990, 0,665 em 2000, 0,715 em 2010. E quanto mais perto de 1, maior é o desenvolvimento do país. Tá bom. Agora vamos para a pergunta, que é o que interessa. Observando o comportamento de IDH nos períodos citados, constata-se ao longo do período de 90 a 2010 que o IDH brasileiro, aí as afirmações, diminuiu, aumentou. Bom, primeiro que se o IDH era 0,600, depois 665 e depois 715, ele aumentou, né? Nesses 3 períodos ele aumentou. Nós já podemos descartar a letra A e B, nem olhar o que estão dizendo. É uma das 3 últimas. Nas 3 últimas, começamos pela C. Aumentou com variações decenais decrescentes? Talvez tu me diga, professor, não entendi muito bem. Então vamos deixar a C por último, vamos para B e para E. A B aumentou em proporção direta com o tempo? Quer dizer que ele cresceu como uma função linear? Se você olhar com cuidado, de 90 para 2000, ele aumentou 60... Vamos arredondar aqui, como é 0,600, 0,665. Eu vou multiplicar por 1.000 para ficar 600 e 665. Né? Entre 660 e 665 tem 65 pontos. Já entre 665 e 715, nós não temos 65 pontos. Deixa eu ver quantos pontos nós temos. Vai dar diferente, né? Deixa eu ver, vou fazer essa continha aqui rapidamente. 715 menos 665. Dá 50, né? Ou seja, ele cresceu mais entre 90 e 2000 do que entre 2000 e 2010. Então, essa proporção direta não é verdadeira, não foi direta.
E eu já também elimino a E, que eu já estou vendo ali, que fala que é uma proporção inversa, né? Também não. Vai pelo mesmo caminho da B e é pior ainda. Então vamos voltar para analisar a C. Diz que ele aumentou com variações decenais decrescentes. Ou seja, as variações são decenais, é verdade, né? Porque foram de 10 em 10 anos. Agora, ele aumentou, mas essas variações são decrescentes, quer dizer o quê? Que tinha um tempo que ele estava crescendo mais rápido e depois passou a crescer mais devagar, né? Porque se a gente olhar entre 90 e 2000, ele cresceu 65 pontos, né? E depois, entre 2000 e 2010, ele cresceu 50 pontos, ou seja, a variação é decrescente. Não estou dizendo que o crescimento, que ele decresceu, né? Na verdade, ele aumentou a variação que é decrescente. Compare isso aqui com um exercício de velocidade, né? Você, por exemplo, diminui a velocidade, o carro para? Não, o carro continua indo para frente, porém está indo mais devagar, né? É o que acontece aqui. Ele está aumentando, porém, cada vez mais devagar. O que se encaixa na letra C, aumentou com variações decenais decrescentes. Vamos ver aqui se tem mais alguma outra do Enem aqui. A 5 não é do Enem, a 6 é do Enem. Na 6 nós temos aqui a seguinte situação. O índice de eficiência utilizado por um produtor de leite para qualificar suas vacas é dado pelo produto do tempo de lactação em dias, pela produção média diária de leite em quilos, dividido pelo intervalo entre partos em meses. Né? Esse é um índice. Para esse produtor, a vaca é qualificada como eficiente quando esse índice é no mínimo 281 quilogramas por mês, mantendo sempre as mesmas condições de manejo, alimentação, vacinação e outros. Na comparação de duas ou mais vacas, a mais eficiente é a que tem o maior índice. A tabela a seguir apresenta os dados coletados de 5 vacas. Tabela, pergunta. Após a análise dos dados, o produtor avaliou que a vaca mais eficiente é. E aí temos as opções. Vou voltar um pouquinho ali, ó, na última frase, antes da tabela, ele diz assim, ó, na comparação de duas ou mais vacas, a mais eficiente é a que tem maior índice. Então, eu vou ter que olhar nessa tabela, quem tem o maior índice é a mais eficiente. E que índice que é esse? Ele explicou também no problema. O índice ele é dado pelo produto do tempo de lactação, pela produção média, dividido pelo intervalo do parto em meses. Você nota que o índice ali, as unidades de medida do índice, é a mesma que está na tabelinha aqui, ó, né? Tempo de lactação em dia, produção média diária do leite, em quilos, e intervalo entre partos em meses. Então, você vai multiplicar o valor da primeira coluna pelo da segunda e dividir pelo valor da terceira coluna. O que for o menor, ou o que for o maior, é a vaca mais eficiente, né? Nós vamos ter que fazer um por um. Vamos lá? Vamos fazer essa continha. Nós vamos ter que fazer vaca por vaca. Né? Então vamos começar com a malhada. Nossa, o nome das vacas é todos com M, né? Eu ia fazer só um M do nome da vaca. Então eu vou pôr aqui M1, né? Que é a primeira vaca, vocês vão se lembrar que é a malhada. O índice da malhada é 360 vezes 12 dividido por 15. Né? E aqui é a álgebra, né, gente? 360 dividido por 12. Essa álgebra não é muito difícil, não, porque 360 é múltiplo de 12. Não sei se vocês se lembram, né? 36 é 3 vezes 12, né? Portanto, 360 dividido por 12 dá 30. E 30 é múltiplo de 20, né? De 20 não, 30 é múltiplo de 15. Se tu for dividir o 30 por 15, vai obter o número 2. Então, nós temos aí o coeficiente da nossa amiga malhada. Agora, nós precisamos do coeficiente da mamona, segunda vaca da tabela. Qual é o coeficiente da mamona? Mamona aqui é 310. Significa que o avaliador está com boa vontade com você, né? Você vê que o avaliador, ele jogou aqui
uns números fáceis de dividir, né, de fazer simplificação. É 310 por 11, dividido, eu estou falando que o número é fácil, ele já está com difícil aqui, você quer ver? Por 12. Vamos ver, 310 dá para dividir por 11? Dá para multiplicar por 11? Gente, eu fiz uma conta errada aqui, né? 360 dividido por 12, não era dividido, não, era 360 vezes 12, né? Olha só, vamos voltar lá e consertar esse índice aí. Era 360 vezes 12. E no final eu dividia por 15, evidentemente, aqui dava 288. Olha só que... Rapaz, já ia errar aqui no Enem. Aqui é 288. Essa é a malhadinha. Depois nós vamos aqui para nossa querida amiga mamona. 310 vezes 11 dividido por 12. Por 12 também. Por 12, essa dá 284. Vocês vão falar assim, olha, rapaz, você está fazendo as contas mal feitas. Aqui dá 284,17, arredondando. Eu acho que está errado aqui o da nossa amiga malhada. É 360 vezes 12 dividido por 15, né? 360. Fazer a continha. 360 vezes 12 dividido por 15. 288. 310. E a nossa outra amiga aqui é 310 vezes 11 dividido por 12. 284,16 certinho. Essa, a mamona, já vimos que a mamona é menos eficiente do que a malhada. Vamos ver a maravilha. Maravilha vai ser M3. Como vamos calcular o coeficiente? 260 vezes 14, né? De olho na tabela, dividido por 12 também. Qual será que dá, né? Quanto é que será que dá isso aí? Vamos lá. 260 vezes 14 dividido por 12 dá 303. Se a gente vai fazer na conta, 303,34. A nossa amiga Maravilha está na frente. Vamos para a quarta vaca aqui. O M4 é a mateira. Ela tem 310 aqui, bom para ela, né? Na segunda fila ela tem 13, né? Multiplicar isso aqui por 13. Tomara que não divida por muito, né? Divide por 13 também. Bom, aqui, ó, por exemplo, você faz um cancelamento 13 com 13, sobrou 310. Né? Ou seja, M4 está na frente. E por último, a nossa querida M5, que é a mimosa, 270 por 12 por 11, né? 12 dividido por 11. Quanto é que dá 270 vezes 12 dividido por 11? Tem que fazer a conta, né? 270 vezes 12 dividido por 11 dá 294,54. Então, quem foi a vencedora aí, né? Me parece que a vencedora é a M4, a mateira. Letra D. Vamos ver se tem mais algum problema de Enem aqui nesse módulo. Vamos ver, vamos ver. A 7 não é do Enem, a 8 também não. A 9 também não, a 10 não, a 11 não. A 12 não. Não temos mais problemas do Enem aqui no módulo 1. Né?
Eu expliquei já a matéria até o módulo 2, porém os exercícios do módulo 2 ficam para a próxima, tá?